Fala, sobrinho do Tilu, aqui é o Luciano La Roça e bem-vindo aqui a mais um Ads Class. Essa aula vamos falar sobre fase de aprendizagem. Vamos falar o que ela significa, qual é que é o problema. Ela é uma dor de cabeça para muitos anunciantes do Facebook, eu já vou explicar o porquê disso também. Muitas pessoas ficam preocupadas com essa fase de aprendizagem quando fazem os seus anúncios. E essa aula eu vou desmistificar várias coisas sobre a fase de aprendizagem, vou contar por que ela acontece, como é que você sai dela e o que faz com que o seu conjunto de anúncios fique em fase de aprendizagem. Esse é o conteúdo um pouco mais técnico, então ele é mais para quem já fez anúncios, mas se você nunca fez também fica aqui com a gente, porque você vai acabar aprendendo bastante para quando você fizer anúncios você ter noção sobre a fase de aprendizagem e não ficar preocupado com isso. Esse vídeo do Ads Class que você está vendo, ele é uma gravação, porque neste momento eu estou indo pegar um avião para ir para o evento da Hotmart em Belo Horizonte, mas o meu compromisso com você é toda quinta-feira, às 9 da manhã do Brasil, 13 horas de Portugal, com o meu Ads Class aqui no YouTube. Então, se você está assistindo, não se preocupe, é uma gravação, mas a minha equipe estará aqui para auxiliar você, respondendo aos seus comentários, respondendo às suas dúvidas, para que você não fique com nenhuma dúvida sobre essa fase de aprendizagem. Eu gostaria muito de estar aqui com você ao vivo, mas não é possível. Então, vamos falar sobre essa fase de aprendizagem. Se você soubesse a quantidade de alunos que manda mensagem para mim, preocupado com a fase de aprendizagem, Luciano, o que está acontecendo aqui com o meu anúncio? Será que eu estou com algum problema? Será que eu fiz alguma coisa errada? Então, se você vir nas suas campanhas fase de aprendizagem, após essa aula você vai estar tranquilo, vai saber o que está acontecendo e vai saber o que você precisa fazer para sair dela. Então, vamos lá. O que é a fase de aprendizagem? Vamos já começar explicando o que é que ela é. Muitas vezes no conjunto de anúncios, quando nós fazemos uma campanha, nós vemos lá fase de aprendizagem. E muitas pessoas acham que fizeram alguma coisa errada, mas eu quero já dizer que não. Fase de aprendizagem aparece para todos os anunciantes. Não é sinal de que você está fazendo alguma coisa bem ou alguma coisa mal. É algo que ninguém do Facebook pode fugir. E fase de aprendizagem é quando o algoritmo do Facebook está aprendendo ainda sobre quem é o seu melhor público-alvo para entregar aquele anúncio. Ou seja, quando você sobe uma campanha no Facebook, não sei se você já subiu, se você não subiu, inclusive comenta aqui pra mim se você já subiu ou não, para eu ter uma ideia de como está o nível de cada um de vocês. Mas quando você sobe uma campanha no Facebook, o Facebook nos primeiros momentos, nas primeiras horas e nos primeiros dias também, ele precisa entender quem é a pessoa que vai comprar o seu produto ou que vai se inscrever na página de captura que você está fazendo. Então o algoritmo do Facebook, lembrando que o algoritmo ele vai aprendendo com os dados que vão sendo fornecidos para ele. Então, quando você começa uma campanha, existem 0 dados. Vamos imaginar que você quer fazer a captura de leads para um evento. E por falar em evento, nós vamos ter a nossa imersão para gestores de tráfego no meio do mês de setembro. Se você quiser depois se inscrever para participar da imersão, o link está na descrição do meu perfil. Então, vamos imaginar que eu quero fazer uma campanha para captar contatos para participarem desse meu evento. Quando eu começo a minha campanha, o Facebook não sabe muito bem quem são essas pessoas. Então, ele precisa o quê? Que as pessoas comecem a se inscrever no evento para que ele entenda quem é esse público e, com isso, ele entregue um anúncio para pessoas parecidas àquelas que estão se inscrevendo. Dessa forma, ele consegue me entregar ao menor custo possível. Então, quando você começa uma campanha, o que acontece normalmente? O seu custo para a ação, seja compra ou seja captura de contatos, ele vai lá para cima, porque o Facebook não tem dados. E conforme o tempo vai passando, a tendência é que o custo para venda ou para contatos vá diminuindo até estabilizar. E por que ele diminui e ele estabiliza? Porque o Facebook começa a ter dados. Tendo dados, o Facebook consegue entregar para pessoas parecidas com aquelas que já estão se inscrevendo ou comprando, e com isso o seu custo baixa. Beleza? Então a fase de aprendizagem é a fase em que o algoritmo está aprendendo sobre quem é o seu público-alvo. Agora, algumas informações importantes sobre a fase de aprendizagem. Em primeiro lugar, a fase de aprendizagem acontece a nível de conjunto de anúncios. Ou seja, se você já faz anúncios, se você é aluno da minha mentoria, você sabe que existe a campanha, existe o conjunto de anúncios, existe o anúncio. Você pode fazer uma campanha com 2 conjuntos, o conjunto de cima e o conjunto de baixo, por exemplo, o conjunto A e o conjunto B. Só que a fase de aprendizagem ela é relativa ao conjunto, ou seja, conforme os dados que cada conjunto está recebendo, pode ser que um conjunto saia da fase de aprendizagem e o outro ainda não.
tá? E já vamos falar de quantos dados vocês precisam para que ele saia da fase de aprendizagem. Então, lembrando que ele é a nível de conjunto de anúncios, tá? Então pode ser que um conjunto saia da fase de aprendizagem e outro não. Então esse é o primeiro aviso que eu tenho para dar para você. E a fase de aprendizagem num conjunto de anúncios, ela surge quando você faz uma campanha ou faz uma alteração significativa no seu conjunto de anúncios. Já vamos definir o que é uma alteração significativa. Ou seja, você criou uma campanha, ela automaticamente começa em fase de aprendizagem. Mas se você tem a sua campanha, vamos imaginar, há um mês, e ela não saiu da fase de aprendizagem, isso faz com que, se você fizer uma alteração significativa, ela volte para a fase de aprendizagem. E por que isso acontece? Porque o Facebook ele aprendeu com base naqueles dados que você forneceu. Se você vai lá e edita os dados, e já vamos falar que dados são esses, o Facebook precisa reaprender. Então ele volta para a fase de aprendizagem. Tá? E lembrando que fase de aprendizagem nos seus conjuntos de anúncios só acontecem para quando você manda o usuário para fora do Facebook, ou seja, para um site ou para uma página de captura, geralmente. Quando você está fazendo uma campanha, por exemplo, de mensagens no Messenger, ou quando você está fazendo uma campanha de visualização de vídeo, em que tudo acontece dentro do Facebook, não tem, ou pelo menos lá nos relatórios, não aparece nenhuma fase de aprendizagem. A fase de aprendizagem vai aparecer para você quando você está mandando para fora do Facebook, ou seja, quando você usa o Pixel. Então, a fase de aprendizagem ela está relacionada com o Pixel. Então, é para quando é mandado o usuário para fora do Facebook. Ok, Luciano, eu já entendi que a fase de aprendizagem é o algoritmo aprendendo, eu já entendi também que eu posso sair dela, né? E que se eu fizer alguma alteração significativa, eu volto para a fase de aprendizagem e isso pode encarecer os meus anúncios até que eu já tenha aprendido novamente. E quando é que nós saímos da fase de aprendizagem? Segundo o Facebook, eu estive lendo vários materiais do Facebook antes de produzir aqui esse Ads Class para você. É quando existem 50 conversões num período de 7 dias. Ou seja, você precisa, para sair da fase de aprendizagem, ter 50 vendas nos últimos 7 dias, ou ter 50 leads capturadas nos últimos 7 dias. E o Facebook alerta também que esse 50 é uma estimativa. Não é 100% certo que 50... bateu 50. No 51 ainda não saiu da fase de aprendizagem. Tem algum problema? Não é por aí. Eles dizem que é perto de 50 conversões. Pode ser um pouco para cima, pode ser um pouco para baixo. Inclusive eu estava olhando uma campanha que a gente tinha aqui, ela estava com 53 conversões e não tinha saído ainda da fase de aprendizagem. Então depende, mas é perto de 50 conversões nos últimos 7 dias. Né? Então não é nos primeiros 7 dias da campanha, é nos últimos 7. Então se você tem uma campanha que está há um mês, para o Facebook dizer que ela não está em fase de aprendizagem, os últimos 7 dias teria que ter pelo menos 50 conversões. Tá? E caso o Facebook não consiga, nos primeiros 7 dias, atingir, sair da fase de aprendizagem, ele vai mostrar uma mensagem diferente para você. Ele vai mostrar uma mensagem dizendo aprendizagem limitada. Então ele vai mostrar para você aprendizagem limitada. Mas ele vai tentar continuar a sair da fase de aprendizagem do mesmo jeito, tá? Só que passou 7 dias, ele não saiu, ele vai aparecer aprendizagem limitada. Mas ele vai sempre estar contando essa janelinha de 7 dias, 50 conversões para tentar sair. Então, assim, se você nunca fez um anúncio, talvez esteja parecendo um pouco complexo para você. Para quem já fez, é um pouco mais claro, mas não se desespere se você está começando com anúncios, porque vai ser importante você ter esta noção para quando você for subir as suas campanhas. Então, não fica por aqui mesmo que você esteja começando. Se você está mais experiente, essa aula vai ser muito rica para você. Tá? Quando digo mais experiente, é você já subiu as suas campanhas, suas primeiras campanhas. Tá? Boa, então o Facebook, nós entendemos aqui que o Facebook falou sobre essa parte de alteração significativa. E o que o Facebook entende como uma alteração significativa? Ele fala de edições frequentes. Ou seja, quando você faz uma... Aqui, eu até trocaria esse termo por alteração significativa, para não confundir vocês. Tá? Significativa. Tá? E o que acontece? São algumas das coisas que, segundo o Facebook, ele considera uma alteração significativa. O orçamento, ou seja, você está lá investindo 10 euros por dia. De repente, você passa e investe 30. Ele vai voltar para a fase de aprendizagem. Tá?
Ele vai regressar para a fase de aprendizagem. Então, segundo até que a gente falou com o próprio suporte do Facebook, tente aumentar no máximo a 20%, 30% estourando o seu orçamento no espaço de 48 horas. Isso são informações do próprio Facebook, não no central de ajuda, mas passada por chat no suporte que a gente falou. Eles disseram o seguinte: olha, para o seu campanha, para o conjunto não voltar para a fase de aprendizagem, não tente aumentar mais do que 20% a 30% do seu orçamento num prazo de 48 horas. Tente aumentar aí 10%, se quiser vá aumentando 10% diariamente, mas não faça mais do que 20% a 30% no espaço de 48 horas de uma vez, tá? Então chegar ali tipo, 20% e, ok, fez em 20%, espera umas 48 horas, faz mais 20%, ou então faz de 10 em 10 diariamente. Não passa muito desse valor, senão você corre o risco de voltar para a fase de aprendizagem. Outra coisa, você vai lá, tá com a sua segmentação e você chega no público-alvo e edita. Vou trocar aqui a minha segmentação. Volto automaticamente para a fase de aprendizagem. Tá? Por quê? Vamos entender a lógica por trás do Facebook. Ele otimizou o seu conjunto de anúncios para entregar ao menor custo possível para aquele público-alvo. Você vai lá e troca o público-alvo, ele precisa aprender de novo. Então tudo que ele precisa aprender, ele volta para a fase de aprendizagem. Posicionamento. Você está lá fazendo um anúncio só para o Facebook. Fez lá um anúncio só para o Facebook e de repente você pausa o Facebook e coloca só o Instagram. Bom, a inteligência não é a mesma nas plataformas. Então se você vai lá e edita os posicionamentos, ele também volta para a fase de aprendizagem. Quando você troca o evento de otimização, o que é o evento de otimização? Vamos imaginar que você está fazendo, você tem um e-commerce, ou você está trabalhando com e-commerce e você está fazendo campanhas de adição ao carrinho. Você definiu lá no seu conjunto de anúncios que você queria ter mais adições ao carrinho. Você tem o evento de adição ao carrinho. E você vai lá e troca para o evento de compra. Tá? Você diz Facebook, não, agora eu quero compra. E trocar esse evento de otimização volta também para a fase de aprendizagem. Tá? Então ele acaba regressando para a fase de aprendizagem. Quando você também interrompe o seu anúncio durante mais de 7 dias. Tá? Então você foi lá, você está fazendo a sua campanha e sei lá, o seu cliente ou você foram de férias. Tá? Ah não, deixa eu pausar aqui as campanhas, daqui a 15 dias eu volto. Ela volta na fase de aprendizagem. Aí parei 2 dias, volta para a fase de aprendizagem? Não. O conjunto de anúncios, eu coloquei aqui anúncios, mas é conjunto de anúncios, tem que ser interrompida durante mais de 7 dias. Ou quando você faz uma alteração no anúncio. Você vai lá e você alterou o anúncio. Você alterou a imagem, você alterou o texto, você fez alguma alteração no anúncio. Volta também. Por quê? Vamos entender mais uma vez a inteligência do Facebook. Ele otimizou para que aquele conjunto de anúncios tenha 50 conversões ali com aquele anúncio. Você vai lá, você troca o anúncio. Ele precisa reaprender a conseguir as conversões para aquele anúncio, tá? Alguns detalhes importantes que é o seguinte. Se você editar um conjunto, os outros não entram em fase de aprendizagem novamente. Ou seja, você tem lá 2 conjuntos. E você, nesse aqui, mexeu no público e nesse aqui, os 2 já saíram da fase de aprendizagem. E você foi lá e você mexeu nesse público aqui, mas nesse aqui você não mexeu. Esse aqui volta à fase de aprendizagem, esse aqui continua, tá? Já saído da fase de aprendizagem, então ele não volta. Só o conjunto que você mexeu é que volta para a fase de aprendizagem, tá? Outra coisa, se você adicionar mais conjuntos na mesma campanha, os conjuntos antigos não entram em fase de aprendizagem. Então você tem lá 2 conjuntos e os 2 já saíram da fase de aprendizagem e você adiciona um terceiro conjunto de anúncios na sua campanha. Esse terceiro vai para a fase de aprendizagem, porque ele está começando, é algo novo. Os outros 2 que já tinham saído não sofrem qualquer alteração. Tá? Então, esses são pontos importantes. Como é que você consegue sair mais rapidamente dessa fase de aprendizagem? Então, primeiro ponto que o Facebook recomenda. Olha, você vai mexer na sua campanha, você precisa mexer na sua campanha, então faz o seguinte, faz as alterações todas de uma vez. Vai mexer no anúncio, mexe já no anúncio, vai mexer no orçamento, mexe já no orçamento, vai mexer no público, mexe já no público, faz já essas alterações de uma única vez. Por quê? Porque aí você só entra uma vez na fase de aprendizagem. Qual é um grande problema? Às vezes os gestores caem nesse erro com os clientes. O cliente está lá ansioso, não está dando resultado, não está dando resultado. E aí o gestor vai lá e mexe hoje, mexe amanhã, mexe depois de amanhã, mexe depois de amanhã, e a campanha está sempre voltando para a fase de aprendizagem. Então explique isso para os seus clientes, é o seguinte, podem usar até essas palavras que eu usei aqui.
olha, existe uma inteligência no Facebook. Cada vez que eu mexo na campanha, a inteligência volta ao zero. Dessa forma, nós não vamos conseguir o melhor resultado possível. Então, eu peço que, se quiser sugerir alterações, sugere e vamos aguardar alguns dias sem mexer na campanha. Tá? Então, pô, tem que mexer? Faz tudo de uma vez naquele conjunto. Tá? Isso vai te ajudar bastante a não voltar constantemente para a fase de aprendizagem. Isso é uma coisa importante. Tem cliente que é ansioso, né? Que gosta o tempo todo de que se o gestor não está mexendo na campanha, ele não está trabalhando, né? Não é bem isso. Não é bem isso. Você pode criar outras campanhas, criar outros conjuntos, mas deixa aquele conjunto que já começou ir para a fase de, ou pelo menos tentar passar a fase de aprendizagem. Tá? Essa dica aqui eu acho fundamental. O que é que eu vejo aí muitas vezes? O pessoal criando campanhas com vários conjuntos, né? Eu tenho lá 8 conjuntos na minha campanha. E lembrando que as 50 conversões devem acontecer por conjunto. Então, se você tem 10 conjuntos de anúncio dentro da mesma campanha, você precisa ter 500 conversões. Ou seja, pelo menos 500 conversões. Você precisa ter 50 para cada. Como é que você chega a sair da fase de aprendizagem mais rápido? Quando você tem menos conjuntos. Quando você une eles. Então depende muito do seu orçamento. Por quê? Porque se você tem um orçamento muito curto, sei lá, imagina €1 por dia para cada conjunto. E você tem 3 conjuntos, ou seja, você está gastando €3 por dia. Você tem ali €1 num, €1 no outro, €1 no outro. Pô, esses conjuntos jamais vão conseguir sair da fase de aprendizagem porque o seu orçamento é muito curto. É melhor você juntar e deixar um conjunto só com todos esses públicos misturados e sair mais rapidamente da fase de aprendizagem do que você ter vários conjuntos separados por si só. Então esse já é um aviso sobre juntar um pouco nos conjuntos de anúncio. Inclusive, tem até uma estrutura de campanha que nós usamos muito e recomendamos sempre para os nossos alunos, que é a Hey Harold. O que é a Hey Harold? Na Hey Harold, nós temos uma campanha com 3 conjuntos no máximo. É o público quente, ou seja, nesse conjunto colocamos todo o público quente. Temos um outro conjunto que é de lookalike ou interesses, tá? Depende, a gente faz testes também constantemente sobre isso. E temos o público aberto, né? Então, repara, nós podíamos aqui ter vários conjuntos quentes, de quem visitou o perfil do Instagram, aí outro conjunto de quem está na lista de e-mail, outro conjunto de quem visualizou os vídeos, e ter vários conjuntinhos, ou podíamos ter vários lookalikes, né? Eu quero um público semelhante de quem visitou o site, público semelhante de quem visitou o Instagram, público semelhante de quem comprou, Isso faz com que a gente ficasse com muitos conjuntos na nossa campanha. E isso fazia com que as nossas campanhas não atingissem a máxima inteligência possível. Lembre-se, o Facebook precisa de dados. Quanto mais dados você dá para ele, melhor a sua campanha performa. Então, junte esses conjuntos, tá? Tente usar menos conjuntos, especialmente se a sua verba é pequena. Aí tem €1, €2 por dia, não usa mais com conjunto. Aí tem R$10 por dia, não usa mais com conjunto. Não faz isso, porque você vai dar poucos dados para o Facebook e com isso a sua campanha não vai performar tão bem, tá? Outra coisa que faz manter você na fase de aprendizagem é quando você tem um público muito pequeno. Por quê? Porque se você tem um público muito pequeno, chegar a essas pessoas fica mais caro. Vamos entender a lógica dos anúncios do Facebook. Você tem um público grande, vamos imaginar, como nesse caso aqui da campanha Hey Harold, que é o público aberto, é um público grande, né? A gente usa esse público aberto, a gente coloca, por exemplo, os 10 estados que mais compram dentro desse conjunto. Colocamos idade dos 25 aos 45, que é o público que mais compra da gente, e não colocamos interesses. Tá? Não colocamos interesses. Então isso faz o quê? Com que esse público seja muito amplo. Quando nós temos um público muito amplo, nós temos um custo mais baixo para chegar às pessoas, mas também nós temos uma taxa de conversão menor. O que é que isso significa? Quando nós temos um público muito alto, um custo menor para chegar às pessoas, porque tem menos concorrência, porque ele é aberto, mas cada clique para a gente, nós precisamos de mais visitas para a mesma página para fazer uma venda. Por quê? Porque o público é menos qualificado. Então vamos dar aqui um exemplo. Vamos imaginar que eu estou vendendo o meu livro. Tá? Se eu faço para o público aberto, eu preciso, sei lá, de 100 visitas para uma venda. Tá? Se eu faço para o meu público quente, eu preciso de 20 visitas para uma venda.
ok? Então, aqui eu consigo pagar mais barato para as pessoas chegarem para a minha página, mas aí eu preciso de mais pessoas para fazer uma venda. No Quente, eu pago mais para as pessoas chegarem à minha página, mas eu preciso de menos pessoas para fazer uma venda. E o que acontece? Se você tem um público muito pequeno, vamos imaginar, sei lá, eu quero anunciar só para as pessoas que interagiram com o meu Instagram. É um público pequeno. Então eu vou pagar mais por clique. E a chance de eu ter as 50 conversões em 7 dias com um público pequeno diminui. Né? Então, quando você vê que você tem um público muito pequeno, isso está fazendo com que você não consiga sair da fase de aprendizagem, porque você não consegue ter 50 conversões, experimente aumentar um pouco o seu público. Então, por exemplo, se você está anunciando para pessoas que interagiram no seu Instagram nos últimos 15 dias, experimente anunciar para as pessoas que interagiram nos últimos 60, por exemplo. Então, vá alargando um pouco o seu público para tentar sair um pouco dessa fase de aprendizagem, porque público muito pequeno, ações muito pequenas, poucos dados, não sai da fase de aprendizagem. Outra estratégia que você pode usar é mudar o evento de conversão. O que é mudar o evento de conversão? Vamos imaginar que vou dar mais uma vez o exemplo do livro. Eu estou fazendo uma campanha e eu quero que exista compra, né? Então eu digo para o Facebook o seguinte, Facebook, olha, o evento que eu quero, isso é um pouco mais técnico para quem está começando, tá pessoal? Mas tenta entender a lógica, pelo menos por trás. Olha, Facebook, o que eu quero é compra do meu livro. Tá? E o Facebook vai tentar entregar para os usuários que compram o livro. Só que vamos imaginar que eu não consigo fazer 50 vendas nos últimos 7 dias do meu livro. Então eu posso mudar o evento de conversão para adição ao carrinho. Por quê? O que é que acontece? A compra do livro, ela é um passo a passo, né? A pessoa visita a página de vendas, ela adicionar o carrinho, ele não adiciona o carrinho porque não é um e-commerce, ele vai para o checkout, né? Checkout é onde a pessoa coloca o cartão de crédito, o meio de pagamento. Então a pessoa vai para a página de vendas, ela chega no checkout e chegando no checkout ela vai para a página de obrigado. Tá? E na página de obrigado, eu vou colocar o evento de compra. Então eu estou dizendo para o Facebook, olha Facebook, eu vou fazer um anúncio levando as pessoas para a página de vendas e eu quero que a pessoa chegue na página de obrigado. Então eu coloco o evento de compra como o meu objetivo nessa campanha. Só que se eu não tenho as 50 conversões nos últimos 7 dias, ele não vai sair da fase de aprendizagem. Então o que eu posso fazer? Eu posso, naquela minha campanha, alterar para que a pessoa venha para cá. Então, vou dizer ao Facebook, olha, Facebook, agora o meu objetivo é que as pessoas cheguem no checkout. Por quê? Porque, vamos imaginar, para uma venda do livro, eu preciso, sei lá, de 100 pessoas vão visitar a página, 5 vão visitar o checkout e uma vai comprar. Ou seja, é muito mais fácil eu ter 50 conversões no checkout do que eu ter 50 conversões na página de obrigado, porque é um passo anterior. Então, se eu vejo que eu não consigo 50 vendas nos últimos 7 dias, eu posso tentar 50 adições ao carrinho nos últimos 7 dias para o Facebook para sair da fase de aprendizagem. Luciano, é melhor assim do que eu deixar a página de obrigado, mas não tendo 50 conversões? É um teste que você precisa fazer. Às vezes, se não está sendo rentável para você, porque você não consegue sair da fase de aprendizagem, experimenta ter como conversão daquela campanha o checkout. E vê se para você, saindo da fase de aprendizagem, você consegue fazer mais vendas. Tá? É um teste que você pode fazer para você sair da fase de aprendizagem. Então, essas são algumas formas recomendadas e testadas por mim também, recomendadas pelo próprio Facebook, testadas por mim que funciona para você sair da fase de aprendizagem. Agora, o conselho mais importante que eu tenho para dar para você é não se desespere. Não se desespere. Por quê? Muitas pessoas ficam, nossa, minha campanha não está dando certo porque não está saindo da fase de aprendizagem. Olha, eu posso dizer para você, a diferença de performance na sua campanha, quando você tem lá 35 conversões, ou quando você tem 60, com 35 você não saiu e com 60 você saiu, ela não é tão diferente assim. Não é tipo, eu estou pagando 10 reais por lead enquanto eu estou na fase de aprendizagem, e aí quando eu saí da fase de aprendizagem eu passei a pagar 2 reais. Não. Tá? Vai ter uma pequena alteraçãozinha, mas não é por causa disso que a sua campanha não está dando certo, porque ela não sai da fase de aprendizagem. Então eu vejo o pessoal um pouco noiado com essa questão da fase de aprendizagem, extremamente preocupado. Nossa, eu não estou conseguindo sair. Relaxa, não vai ser tanta diferença assim. Tente sair, siga alguns desses conselhos, que você vai sair mais facilmente da fase de aprendizagem. Mas não fique desesperado com isso, tá? Então,
nessa aula aqui, antes de eu falar uma outra coisa importante para vocês, vamos só recapitular um pouco do que nós vimos aqui. Eu expliquei para vocês o que é fase de aprendizagem, então o Facebook precisa... e, aliás, deixa eu perguntar para vocês. Turma, eu não sei quantos likes nós temos nesse vídeo, porque, como eu expliquei há pouco, é uma gravação, porque eu estou nesse momento viajando, mas se a gente chegar a 100 curtidas nessa aula do YouTube, eu vou disponibilizar para vocês esse mapa mental no meu canal de Telegram. Tá? Então, taca aquele like aí no vídeo do YouTube, se chegar a 100 eu vou disponibilizar no meu canal de Telegram. Então aproveitem, taca já o like para eu disponibilizar lá. Então, vamos só recapitular um pouco e tem outra coisa que eu quero falar com vocês antes de eu terminar aqui essa aula. Então, recapitulando, nós vimos que a fase de aprendizagem é uma fase na qual o Facebook está aprendendo ainda a entregar o resultado, o melhor resultado possível para você. Vimos também que você sai da fase de aprendizagem quando você tem 50 conversões nos últimos 7 dias. Vimos também que a fase de aprendizagem ela só acontece quando você está enviando o usuário para fora do Facebook. Então, no Messenger, por exemplo, não acontece. Tá? E que cada vez que você faz uma alteração significativa na sua campanha, seja de orçamento, seja de público, seja de posicionamento, seja de evento, seja de alteração do anúncio, você volta para a fase de aprendizagem. Então você saiu, mas não é garantia que você vai ficar lá sempre. Tá? Então você pode voltar. E quando isso acontecer, o Facebook vai dizer que aquele conjunto de anúncios está em aprendizagem limitado. E alguns conselhos para você sair dessa fase de aprendizagem: faça as alterações que você tiver que fazer todas de uma vez, tenha menos conjuntos de anúncio, tá? Porque aí você consegue concentrar mais seus dados, aumente o tamanho do público se ele estiver muito reduzido e mude o evento de conversão, caso você não esteja conseguindo fazer essas 50 conversões nos últimos 7 dias. Então, esse é um aviso. Agora, duas coisas que eu quero falar com vocês. Aproveita e taca ali já esse like. E, opa, a máquina já voltou. Aproveita e taca ali já esse like para você receber o acesso a esse material, para você levar como um guia também. Tá? Alguns avisos importantes. Primeiro, nós vamos ter a imersão. Então, se você está querendo começar como gestor de tráfego, se você pretende saber um pouco mais de como funciona o trabalho do gestor de tráfego, o que ele faz, quais são os cuidados que ele deve ter, o que ele deve estudar, quais são as vantagens de ser gestor de tráfego, nós vamos fazer a imersão. O link para você se inscrever está na descrição do meu perfil do Instagram. Vai lá, clica e se inscreve. Tá? Então, esse é o primeiro aviso que eu tenho para você. E outra, eu vou colocar aqui embaixo, tá? O link para que, aqui na descrição desse vídeo, o link para que você possa entrar na lista de espera da minha mentoria. Então, depois da imersão, nós vamos abrir as vagas, nada daquela coisa de, vamos fazer um evento gratuito e eu vou te ensinar tudo nesse evento e depois no final você tem uma surpresa que alguém quer vender alguma coisa para você. Não, já aviso você, nós vamos fazer uma imersão, você vai aprender como você dá os primeiros passos na profissão. Se você curtir o jeito que eu explico, se você curtir a temática da gestão de tráfego e quiser continuar estudando comigo, no final nós vamos abrir as vagas da mentoria. Mas eu dou já a chance de você entrar na lista de espera. Né? Então nessa lista de espera vai ter aqui embaixo desse vídeo um link para você se inscrever, preencher um formulário para que a minha equipe entre em contato com você até quando nós abrirmos as vagas, para que você não perca essa oportunidade. Então entra na lista de espera para que você possa ser contactado pela minha equipe e não perder essa oportunidade. Tá bom? Então eu espero que tenha aliviado você a pressão da fase de aprendizagem quando você vê isso nas suas campanhas. É isso, não é nenhum bicho de 7 cabeças. O pessoal tenta te vender uma coisa extremamente complexa, não é. É isso aqui. Né? Isso aqui é algo normal, acontece para todo mundo. Se você seguir esses passos, você vai sair. Tá? Então, esse é a minha aula sobre fase de aprendizagem. Eu espero que você tenha gostado, que você tenha se divertido aqui. E lembre-se, teremos a imersão em breve. Se inscreva, a descrição está no meu perfil, tá bom? Próxima quinta-feira estaremos aqui novamente, 9 horas do Brasil, 13 horas de Portugal, para mais um Ads Class. Um abraço, turma!